Menina negra interrompe casamento de milionário e revela verdade chocante sobre a noiva. Ele chama a polícia. Papai, não se case com ela. Ela está a mentir para você. A voz de Zoe Gibson, de 12 anos, ecoou pela capela luxuosa cheia de convidados, em pé no corredor central. Com os olhos cheios de lágrimas, ela segurava um tablet com força contra o peito, como se ele contivesse os segredos mais valiosos do mundo. E realmente continha. Um silêncio mortal tomou conta da sala, quebrado apenas pelo som das câmaras. Alexander Gibson, um empresário de tecnologia de 45 anos e um dos poucos bilionários negros do Vale do Silício, congelou no altar ao lado da noiva, Christine Montgomery, uma respeitada cirurgiã cardíaca de 38 anos, que empalideceu instantaneamente, como se tivesse visto um fantasma. Zoe, o que estás a fazer? Alexander finalmente conseguiu dizer com a voz tremendo de descrença e vergonha. Ela está a usar-te, pai. Isto é tudo mentira. Zoe respirou fundo, com os olhos fixos nos de Christine. Tenho a prova aqui mesmo. Christine soltou uma risada nervosa, ajeitando o véu. Querida, ela está confusa. Às vezes, as crianças têm dificuldade em aceitar novos relacionamentos. Podemos resolver isso depois da cerimônia. Mas Zoe já caminhava decidida em direção ao altar, ignorando os sussurros chocados e os olhares de desaprovação. O vestido azul de dama de honra contrastava com os vestidos brancos escolhidos pelas damas de honra de Christine. Isto não pode esperar, declarou Zoe, com uma voz mais firme do que se esperaria de uma pré-adolescente. Ontem à noite, depois de teres saído para o jantar de ensaio, ouvi Christine a falar no jardim com um homem. Os olhos de Christine estreitaram-se perigosamente. Alexander, isso é absurdo. Eu estava ao telefone com a minha irmã. Era um homem chamado Kevin, insistiu Zoe, ligando o seu tablet ao sistema de som da capela com uma confiança surpreendente, e eles não estavam a falar sobre o casamento. Christine deu um passo à frente, tentando alcançar o tablet. Isto é invasão de privacidade, Alexander. Controla a tua filha, mas era tarde demais. A voz de Christine encheu a capela através do sistema de áudio. Kevin, relaxa. Em 2 meses, ele vai assinar os novos documentos da empresa, transferindo parte das ações para mim. Depois disso, podemos seguir com o plano. A Gibson Technologies estará praticamente nas nossas mãos. O rosto de Alexander transformou-se numa máscara de choque e traição. Christine, do que ela está a falar? Quem é Kevin? A expressão de Christine endureceu. Ela observou os rostos chocados dos convidados e, em segundos, seu comportamento mudou completamente. Ela arrancou o microfone do padre. Segurança, removam essa garota imediatamente. Ela claramente editou esta gravação para sabotagem. 2 homens da equipe de segurança começaram a se aproximar, mas Zoe não recuou. Pai, lembra quando você achou estranho que seus projetos confidenciais de IA começaram a vazar para os concorrentes 6 meses depois de começares a namorar com a Christine? Zoe manteve o olhar fixo. Não foi uma coincidência. Ela tem andado a vasculhar os teus ficheiros quando não estás a ver. Eu vi-a várias vezes. Um flash de memória passou pela mente de Alexander. Christine, inexplicavelmente, no seu escritório em casa, às 2 da manhã, alegando insônia. As perguntas casualmente inseridas em conversas sobre negócios de tecnologia em curso, o interesse repentino nos seus projetos de segurança cibernética, mesmo não entendendo nada de tecnologia. Rosto de Christine se contorceu em uma raiva mal controlada. Aquela garota manipuladora está inventando histórias porque não consegue aceitar a nossa felicidade. Alexander, você realmente vai deixar uma criança problemática arruinar o dia mais importante das nossas vidas? Algo no tom de Christine despertou uma memória em Alexander. Ele se lembrou da primeira conversa que teve com ela em um café há 1 ano, quando ela acidentalmente derramou café nos seus documentos e se ofereceu para pagar a limpeza. Na altura, ele achou encantador, mas agora parecia suspeito. Zoe, como conseguiste? Esta gravação? Perguntou ele, ignorando os protestos furiosos de Christine. A menina olhou para o pai com um olhar determinado para, além da sua idade. Depois de ter reparado que a Christine entrava no teu escritório. Quando estavas em viagem, instalei uma mini-câmara no jardim.
Era a mesma que me deste no meu aniversário para o meu projeto de ciência sobre a vida selvagem. Christine, de repente, virou-se e começou a caminhar rapidamente em direção à saída lateral da capela. Isto é ridículo, não vou ficar aqui para ser humilhada por uma criança. O nome completo dela nem é Christine Montgomery. Zoe continuou a deslizar o dedo pela tela do tablet. É Christine Monteague. Ela mudou o nome há 3 anos e Kevin é o marido dela. Essas palavras paralisaram Christine e Kristen. O murmúrio entre os convidados transformou-se numa comoção total. Alexander, percebendo o perigo da situação, pegou no telemóvel. Vou chamar a polícia, declarou, discando o 112 com os dedos trêmulos. Christine virou os olhos, agora calculistas e frios, sem nenhum traço da mulher apaixonada que fingira ser minutos antes, em meio à crescente confusão. De repente ela sorriu, um sorriso que causou arrepios na espinha de Zoe. Você não tem ideia com quem está a lidar, menina. Ela sussurrou alto o suficiente para Zoe ouvir, enquanto os convidados se levantavam em choque. Isso não acabou. Enquanto seu pai falava freneticamente com a polícia, Zoe permaneceu firme, segurando o tablet como um escudo. Ela passou meses reunindo provas, observando padrões e percebendo inconsistências que os adultos ao seu redor ignoravam. A primeira vez que suspeitou que algo estava errado foi quando viu Christine fotografando secretamente documentos no escritório do pai. Pequenos detalhes que pareciam insignificantes para os outros eram como peças de um sinistro quebra-cabeça para ela. Se esta história de traição e coragem diante da adversidade tocou o seu coração, não deixe de se inscrever para descobrir como uma menina de 12 anos teve a coragem de enfrentar uma impostora, perigosa, arriscando tudo para proteger o pai antes que fosse tarde demais. 3 meses antes do casamento fatídico, Zoe viu o pai sorrir como não fazia desde a morte da mãe. Era um baile de gala de caridade, e Christine Montgomery brilhava entre os convidados, encantando a todos com a sua inteligência e elegância. Ela não é incrível? Perguntou Alexander, sentando-se ao lado da filha na grande escadaria da mansão. Zoe forçou um sorriso. Sim, pai. Mas algo na maneira como Christine interagia com certos executivos de tecnologia incomodava profundamente. Na manhã seguinte, Maya Williams, a governanta de 60 anos que trabalhava para os Gibson desde antes de Zoe nascer, preparava o pequeno almoço. A rapariga decidiu partilhar as suas suspeitas. Senhora Maya, não acha estranho que o pai tenha conhecido Christine exatamente uma semana depois de anunciar o projeto de IA, que vale milhares de milhões, em vez de descartar as suas preocupações como o seu pai fez? Mia sentou-se colocando as mãos enrugadas sobre as da rapariga. Continue. Este momento marcou o início de uma aliança crucial. Mia não era apenas uma empregada doméstica. Ela tinha gerido a segurança da casa durante anos, antes de se reformar como analista de sistemas numa agência governamental, que Zoe suspeitava não ser apenas um departamento administrativo. Precisamos de provas concretas, explicou Meyer. Teu pai é um homem que confia em dados, não em palpites. A oportunidade surgiu quando Christine deixou o tablet na cozinha durante uma chamada de emergência com Mia com a orientação discreta de Zoe. Mia instalou um programa de monitorização. Não era ilegal. Mia assegurou-lhe que era apenas uma aplicação que sincronizava registros de atividades para segurança familiar. Os dados recolhidos revelaram pesquisas sobre transferência de propriedade intelectual, contratos de casamento entre executivos e precedentes legais sobre divórcio e divisão de ativos empresariais. No aniversário de Zoe, enquanto todos cantavam "Parabéns a ti", Christine inclinou-se e sussurrou com um sorriso falso. Não vai ser fácil para ti quando eu for tua madrasta. Adolescentes problemáticos muitas vezes acabam em internatos longe de casa. Ciúmes infantis, suspirou Alexander, quando Zoe tentou alertá-lo de que Christine estava a tentar se aproximar dele. Precisamos dar uma chance a ela enquanto isso. Christine exibia um comportamento cada vez mais controlador, reorganizando a casa, substituindo fotografias da mãe de Zoe, excluindo Maya das reuniões familiares.
isolando Alexander dos amigos que questionavam. O relacionamento rápido à descoberta decisiva aconteceu durante uma tempestade. Com o sistema de segurança temporariamente desativado, Zoe encontrou Christine no escritório do pai com um homem desconhecido a examinar documentos confidenciais. Pare de se preocupar, disse Christine, enquanto Zoe gravava discretamente. Depois do casamento, Alexander vai transferir a propriedade intelectual como um presente para a nossa empresa conjunta. Ele confia plenamente em mim. E a rapariga? Perguntou o homem. Ela não para de te observar, Christine. Riu uma pré-adolescente perturbada contra um cirurgião respeitado. Quem achas que Alexander vai acreditar com a ajuda de Maya? Zoe começou uma investigação meticulosa usando as habilidades aprendidas nas aulas de programação e descobriu que Christine tinha mudado de nome 3 anos antes que Kevin era seu marido legal. É que ambos estavam ligados a casos anteriores de roubo de propriedade intelectual. Precisamos de um plano estratégico, e aconselhou Maya. Alexander não vai acreditar sem provas concretas nas próximas semanas. Zoe transformou o quarto em um centro de comando reunindo provas metodicamente, enquanto Mia verificava os passes de Christine, através de contatos antigos, revelando um padrão de relações estratégicas com homens ricos. A descoberta final veio quando Zoe interceptou e-mails entre Christine e consultores discutindo como a tecnologia de IA de Alexander poderia ser reapropriada. Era a prova definitiva de que precisavam na véspera do casamento. Christine apareceu inesperadamente no quarto de Zoe. Espero que tenhas preparado o teu discurso de dama de honra, disse ela olhando para o quarto com olhos calculistas. Seria uma pena desapontar o teu pai no seu grande dia. Zoe manteve o olhar, sem vacilar. Não te preocupes, Christine. Estou a preparar algo que ninguém vai esquecer. Algo na confiança da rapariga fez Christine hesitar por um momento. A sua máscara caiu revelando uma centelha de preocupação. O que andaste a fazer, menina? A preparar-me para receber a minha nova madrasta, respondeu Zoe inocentemente. Naquela noite, enquanto finalizava a sua estratégia, Zoe olhou para a foto da sua mãe. O plano não era apenas expor Christine. Era proteger o seu pai e honrar o legado da mulher que mal conhecera, mas cuja força sentia correr nas veias. O que ninguém suspeitava era que Zoe tinha um trunfo final, algo tão devastador que mudaria não só o destino do casamento, mas o futuro da Gibson Technologies. Enquanto os convidados sonhavam com champanhe e votos de casamento, uma menina de 12 anos num quarto decorado com estrelas fluorescentes preparava-se para executar um plano que impressionaria até os mais experientes especialistas em segurança cibernética. Quem poderia imaginar que as maiores ameaças aos planos de Christine não seriam advogados corporativos ou sistemas de segurança sofisticados, mas sim uma criança subestimada e uma empregada doméstica cuja verdadeira especialidade permaneceria nas sombras. Peguem-na! Gritou Christine apontando para Zoe, enquanto as câmaras dos convidados capturavam cada momento do colapso deste casamento de conto de Fadasque. Esta criança está a inventar mentiras maliciosas, claramente perturbada pela ideia de partilhar seu pai. Os seguranças contratados pela própria Christine hesitaram. Os seus olhos se moviam rapidamente entre a noiva furiosa e a poderosa revelação em áudio que ainda ecoava pela capela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Foi então que Alexander, recuperando-se do choque inicial, pegou o tablet das mãos de Zoe. A expressão em seu rosto enquanto ele percorria os arquivos meticulosamente organizados, capturas de tela, fotografias e transcrições de conversas era uma mistura de horror e admiração pela dedicação da sua filha Christine. Ou devo chamá-la Kristen Montague. A voz de Alexander tremia ligeiramente quando encontrou a certidão de casamento, que provava que a mulher diante dele era legalmente casada com Kevin Montague. Estes documentos são verdadeiros? Isto é absurdo. São obviamente falsificados, gritou Christine, mas o seu tom agudo traiu seu pânico crescente. Aquela rapariga odeia qualquer mulher que se aproxima de si. É claramente manipulação fotográfica. Foi nesse momento que Maya, a governanta, avançou calmamente pelo corredor central carregando um grande envelope.
Sr. Gibson, acredito que isto irá confirmar tudo. O que é isso? Christine sussurrou, arregalando os olhos ao reconhecer a governanta que ela sempre tinha tentado manter afastada das verificações oficiais de antecedentes. Maya respondeu com a calma de alguém que já tinha enfrentado maiores, solicitadas através dos canais apropriados da lei federal, confirmando que Kristen Montig, anteriormente conhecida como Karen Mills e Christine Montgomery, tem 4 condenações por fraude em 3 estados diferentes. Cor desapareceu completamente. Do rosto de Christine, os seus olhos procuraram freneticamente por Kevin entre os convidados. Ele tinha desaparecido, e Maya continuou a entregar um segundo envelope. Um relatório forense detalhando 3 acessos não autorizados ao servidor principal da Gibson Technologies nos últimos 5 meses. Todos rastreados até um endereço IP registrado em nome da Montig Consulting. Alexander folheou os documentos, cada página amplificando sua indignação. Você esteve roubando meus projetos de IA todo esse tempo? Christine deu um passo para trás, sua máscara de perfeição desmoronando completamente. Alexander, eu posso explicar, não é o que parece, há mais. Zoe a interrompeu. Sua voz surpreendentemente firme para uma criança de 12 anos enfrentando um adulto perigoso. Ela tocou na tela do tablet e um novo clipe de áudio encheu a capela. Não estou fazendo isso pelo dinheiro do seguro. A voz de Christine ressoou claramente. A transferência da propriedade intelectual é a verdadeira mina de ouro. Uma vez que eu estiver no testamento como sua esposa, nem precisaremos do acidente. Mas se ele começar a fazer perguntas, temos um plano B asterisco, um murmúrio. Horrorizado percorreu os convidados pálidos. Christine de repente se lançou em direção a Zoe, mas foi bloqueada por Maya, que se colocou firmemente entre elas. Afaste-se da minha filha, Alexander ordenou, sua voz agora gelada com raiva controlada, voltando-se para os seguranças e apontando para Christine. Escolte-me essa pessoa para fora da minha propriedade e mantenham-na lá até a polícia chegar. Christine, percebendo que estava encurralada, abandonou a última pretensão de inocência e seu rosto se contorceu em uma máscara de puro ódio. Você realmente acha que acabou? Ela sibilou para Zoe. Você acha que uma pirralha e uma empregada vão derrotar-me? Você não tem ideia do que sou capaz? Quando as seguranças se aproximaram, Christine arrancou um pequeno dispositivo da bolsa que sua dama de honra estava segurando. Esse dispositivo contém todos os projetos da Gibson Technologies que eu já transferi. Acham que sou a única? Há pessoas muito mais poderosas do que vocês, Alexander, à espera para ver a sua queda. Alexander deu um passo à frente, mas antes que pudesse reagir, uma figura surgiu dos fundos da capela, o detetive Marcus James, chefe da unidade de crimes cibernéticos, que Maya tinha contactado secretamente dias antes. Kristen Montig anunciou o detetive que se aproximava com algemas nas mãos. Você se está preso por fraude, roubo de propriedade intelectual, conspiração e várias outras acusações que teremos todo o prazer em detalhar na esquadra. A pendrive, que ela brandira como ameaça, foi confiscada como prova, enquanto Christine era escoltada para fora, gritando ameaças e acusações. Alexander envolveu Zoe num abraço protetor. Como soube? Sussurrou ele, ainda abalado pela magnitude da traição e pela astúcia da sua filha. Foram os pequenos detalhes. Respondeu Zoe encostando-se no peito do pai, a maneira como ela sempre mudava de assunto, quando falávamos sobre o seu trabalho, como outras pessoas, como ela verificava o seu escritório. Quando achava que ninguém estava a ver. Mas o que realmente me deixou certa foi quando a ouvi falar sobre si como alvo ao telefone. Os convidados começaram a se dispersar, murmurando em choque e incredulidade. O casamento do ano tinha transformado no escândalo da década. Vários executivos de tecnologia presentes já estavam ao telefone com as suas equipas de segurança, preocupados com os segredos que Christine poderia ter obtido deles durante os eventos sociais. Zoe. Maya aproximou-se dela, o rosto, normalmente impassível, suavizado pelo orgulho.
Lembras-te do trunfo final? Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Zoe enquanto ela deslizava o dedo pelo ecrã mais uma vez, desta vez acedendo a um programa que o pai reconheceu imediatamente. Gibson Technologies, o principal protocolo de segurança ativado remotamente. O protocolo Falcon. Alexander murmurou impressionado. Tu ativaste a proteção total do sistema no momento em que Christine mencionou a unidade que eu enviei. Zoe confirmou que todos os dados que ela roubou acabaram de se autodestruir. E todos os servidores da empresa estão agora em bloqueio de segurança máxima, com novos firewalls a serem implementados. Alexander olhou para a filha com uma nova compreensão. A menina que ele muitas vezes via apenas como uma criança que precisava de proteção acabara de salvar, não. Só a ele, mas todo o futuro da sua empresa. Ali, nos escombros do que deveria ter sido o dia mais feliz da vida de Christine, estava o testemunho da sua derrota completa. Não nas mãos de equipas de segurança altamente treinadas ou especialistas em tecnologia, mas por uma menina de 12 anos que simplesmente se recusou a ser silenciada ou subestimada. E quando Christine foi colocada no carro da polícia, os seus olhos encontraram os de Zoe pela última vez, no frio cálculo daquele olhar. Zoe viu algo que a fez tremer. Não era apenas raiva ou humilhação, mas uma promessa silenciosa de que a história ainda não tinha acabado. 6 meses se passaram desde o casamento que nunca aconteceu. A mansão Gibson, outrora decorada para uma cerimônia, agora abrigava o lançamento do Projeto Vigilante, um revolucionário sistema de segurança cibernética desenvolvido pela Gibson Technologies. No centro do palco, Alexander ajustou o microfone. Enquanto as luzes se apagavam, o brilho renovado em seus olhos foi o que mais chamou a atenção do público. Todos vocês conhecem a história. Ele começou. 6 meses atrás, minha empresa e minha família foram alvo de uma sofisticada tentativa de fraude que poderia ter nos custado bilhões em propriedade intelectual e, potencialmente, a minha vida. Murmúrios percorreram a audiência. O caso Montague, Gibson tinha dominado as manchetes durante meses. Expondou uma rede de espionagem corporativa que abrangia várias indústrias tecnológicas. A nossa salvação não veio de sistemas avançados ou equipas treinadas. Alexander interrompeu o seu olhar ao encontrar Zoe na primeira fila. Veio de uma menina de 12 anos que se recusou a ser silenciada ou subestimada. As câmaras viraram-se para Zoe, que sorriu timidamente ao seu lado. Maya apertou-lhe a mão em sinal de apoio silencioso. A minha filha ensinou-me a lição mais valiosa. A observação humana supera qualquer algoritmo. E é por isso que o Projeto Vigilante combina inteligência artificial com análise comportamental humana. No ecrã gigante, imagens do sistema demonstraram como pequenos padrões comportamentais podem sinalizar intrusões e fraudes antes que elas acontecerem. E a CEO do projeto, Bemela é um pouco jovem demais para assumir oficialmente o cargo, brincou Alexander, provocando risos. Mas Zoe Gibson é reconhecida como co-criadora, com suas próprias ações na empresa depositadas em um fundo que ela terá acesso quando completar 18 anos. Na sala adjacente, transmitida em uma tela menor, o julgamento de Kristen e Kevin Montague estava chegando ao fim. A sentença: 15 anos de prisão por fraude, roubo de propriedade intelectual, conspiração e tentativa de homicídio. Provas do plano B foram descobertas num computador portátil escondido. O que aconteceu poderia ter destruído tudo. Alexander continuou. Em vez disso, transformou-se na maior oportunidade de crescimento que já tivemos. As ações da Gibson Technologies triplicaram de valor desde o incidente. Novas medidas de segurança tornaram a empresa líder em proteção de dados, com 3 grandes empresas já a contratar os seus serviços após a apresentação. Um homem mais velho aproximou-se de Zoe e Maya. Meninas Gibson, apresentou-se entregando-lhe um cartão. Sou o diretor do Programa de Jovens Talentosa em Segurança Nacional. Gostaríamos de falar com vocês sobre o vosso futuro, quando estiverem prontas. Zoe aceitou o cartão com impressionante maturidade. Obrigada, senhor.
Mas ainda tenho muitos anos de escola pela frente e ela precisa de ser criança também. Interrompeu Mia, protetora, fazendo com que o homem acenar com a cabeça, antes de se afastar. Mais tarde, com a mansão novamente silenciosa, Alexander encontrou Zoe no jardim, olhando para as estrelas do mesmo lugar onde tinha ouvido a conversa que tinha exposto Christine. 1 centavo pelos seus pensamentos, ofereceu ele, sentando-se ao lado dela. Estava a pensar na mãe, respondeu Zoe suavemente. Acho que ela teria gostado do evento de hoje. Ela teria muito orgulhosa de ti, tal como eu estou. Sabes o que mais aprendi nestes 6 meses, pai? Zoe perguntou, olhando para as estrelas. Não foi sobre segurança cibernética ou como apanhar burlões? O que foi então? Aprendi que às vezes, quando as pessoas te subestimam, isso pode ser a tua maior vantagem. Christine estava tão ocupada a ver-me como uma ameaça irritante que nunca percebeu que eu era uma ameaça real. Alexander riu, os olhos refletindo compreensão. Isso me lembra o que a tua mãe sempre dizia sobre ser subestimada na indústria de tecnologia. Ela transformou isso na sua arma secreta também. O tablet de Zoe apitou. O programa de monitoramento que ela criara detectará uma atividade incomum. Alguém estava tentando aceder aos servidores da empresa a partir de aparentemente um computador de uma prisão. Vou chamar a segurança. Alexander levantou-se imediatamente. Não é necessário. Zoe sorriu, digitando uma sequência de comandos. Acabei de ativar o protocolo Falcon 2.0. Quem quer que esteja a tentar hackear acabou de entregar todos os seus contactos externos na tela. Uma lista de nomes começou a aparecer, associados dos Montagues que ainda estavam a monte. Parece que a Christine ainda não aprendeu a lição mais importante. Observou Zoe com calma. E qual seria essa? Nunca subestimes uma rapariga com um tablet e um forte senso de justiça. Naquele momento silencioso, enquanto os nomes dos conspiradores apareciam como estrelas cadentes digitais, a verdadeira vitória não era sobre tecnologia revolucionária ou milhões protegidos, era sobre uma rapariga que enfrentou o seu medo, confiou nos seus instintos e descobriu a sua própria força. A verdadeira lição não era sobre vingança, mas transformação, como a tentativa de destruir algo pode inadvertidamente criar algo muito mais poderoso em seu lugar.